Bom com vocês? Hoje a gente vai conversar com o analista de desempenho Renan Souto Maior, analista do Central de Caruaru. Tive o prazer de conhecer esse menino novo, tá? E hoje ele tá trabalhando com futebol. Ele acabou de chegar aqui, vou convidá-lo aqui. Deixa eu ver aqui, tá? Então, tive o prazer de conhecer esse garoto e, e graças a Deus a gente fez uma. Fala, Renan! E aí? Conseguimos aqui? Pronto, Agora foi. vamos lá. Vamos Pronto. lá. Então vamos começar tudo de novo. Vamos, com certeza. Renan, para quem não ouviu lá, vai ouvir agora. Cara, a gente teve uma história junto aí, né? Acabou de entrar aí um gerente de futebol, tá? Elton. Sim, Entrou aí também Eusébio, foi supervisor do Náutico, sim, do sim. próprio Ibis. Acho que você deve conhecer, Eusébio. Não, Tá aí nunca também, ouvi falar, mas tá aí também na nossa live. Você tá com umas pessoas bem importantes aí, tá, cara? Que estão assistindo você aí, tá? Mas, Renan, cara, me lembro como fosse hoje, como a gente se conheceu, aí em Caruaru. Você tinha quantos anos ali? 13 e 14 anos. Tu Foi lembra do ano, 2019. Renan? Ali foi 2019 ou foi 2018? 18, fazer 19 esse ano. Esse ano. Aquilo ali foi em 2019, Foi aquele jogo. 2019, foi 2019, foi 18 não. Eu acho que foi no mesmo ano que eu saí do Ibis. Eu acho Foi, que, coincidiu. eu acho que foi colocou você ali na minha frente, aquele jogão ali, jogo muito Foi. difícil, jogo, caraca, até hoje eu tenho lembrança daquele jogo. E, e assim, foi um prazer enorme ter conhecido você. Tamo junto. E saber que você hoje está no futebol, cara, é maravilhoso para mim, né? Mas, cara, a gente vai falar um pouco sobre sua função aí, cara, na lista de desempenho. Sim. Essa função, assim, que não é tão nova, É, né? No é. futebol. Ela não é tão nova, mas ela antigamente era desempenhada muito pelo treinador e auxiliar Isso. técnico. E hoje se criou um cargo, né? Para Isso. vocês, analista de desempenho. Então, cara, o que faz o analista de desempenho? Assim, Henrique, o analista de desempenho, ele sempre tenta trabalhar junto com a comissão técnica todinho. E a gente tenta se juntar nas características do treinador. Porque o treinador quem vai moldando o nosso trabalho. Tem treinador que já gosta muito de relatórios da gente, né, dos nossos jogos, das nossas equipes adversárias, né? Tem treinador que gosta que a gente faça alguma parte de uma pré-eleção, né? Que a gente fale alguma situação, até mesmo no percorrer da semana, sobre o adversário, para que o jogador tenha uma atenção maior sobre o que ele pode enfrentar. Mas geralmente aí quem vai moldando é o treinador. Tem treinadores que dão muita abertura para que a gente faça um trabalho bem bom, bem forte, assim, de informação, que o jogador possa crescer, todo mundo possa crescer com isso. Já tem treinadores que já não são tão a favor de dar tanto espaço, né? Aí vai dependendo muito da metodologia e do jeito de ser e de estar, né? De cada treinador. Central, seu primeiro clube? Central foi o primeiro clube. E aí, cara, como, Comecei, como foi que tu chegou aí no Central, cara? cheguei em 23, meu pai iria fazer uma palestra, né, para o Central, e nessa palestra teria uma reunião antes para alinhar com o próprio Betinho, né, que foi jogador do Palmeiras, Cruzeiro, Seleção Brasileira, jogou no Japão. Ou se eu não me engano, eu acho que ele está no Jequié, alguma coisa assim, tá no Barcelona de Ilhéus. Assim, eu disse assim, pai, me leva aí para essa reunião para que eu possa conversar com o treinador, saber como é que é, se ele a gente pudesse conversar de futebol, né? A gente começou conversando. E no outro dia, um diretor, né, pediu para o meu pai, assim, Murilo, tô convidando o Renan aqui para ser analista de desempenho. A gente tá sem analista no momento. E o Betinho gostou muito dele e pediu para que ele tivesse aqui conosco. Se não me engano, era antes do jogo do Petrolina. Que a gente perdeu. Aí foi essa situação que me levou para o futebol. Ah, cara, que bom. E então você falou uma coisa aí, né? O analista de desempenho precisa pensar com a cabeça do treinador. É isso mesmo? Assim, com a comissão
toda, né? A gente trabalha junto todo mundo. Eu tava com o Kleber agora, que infelizmente saiu, acabou recebendo uma proposta melhor. E a gente pega minutagem dos jogadores para a gente passar preparador físico, assim, visando não ter uma futura lesão no jogador, ou minimizando, né? Isso a gente passa tudo, relação de goleiro, se o treinador de goleiro gosta, né? De que mostre quantas defesas o goleiro fez, defesas difíceis, minutagem também. Então, aí vai se juntando com a comissão todinha, assim, para ter o melhor e que todo mundo encaixe dentro dessa ideia. Então quer dizer que tu chega aí de 7 da manhã, só sai de 10 da noite, da noite, né, cara? Chega bem cedinho, assim, trabalhar realmente 3 turnos por dia, né? A gente fica trabalhando às vezes de madrugada para pegar informação, para sempre deixar da melhor maneira possível, destrinchado para tanto para os jogadores como para a comissão técnica todinha. Eu acho que às vezes as pessoas se confundem na questão de analista de desempenho e analista de mercado, né? Sim, sim. Você sabe qual é a diferença aí, Assim, Renan? questão de análise de mercado é muito mais uma área voltada realmente para o mercado. Assim, você está sempre olhando jogadores, o que a gente chama de indicadores de desempenho, que é, por exemplo, o que o jogador faz. Ele é um jogador agudo, esse meu goleiro é bom num contra um, e ele sempre tem uma base de dados assim muito grande de jogadores. Aí, assim, realmente é uma área totalmente diferente da minha. Ele sempre está trabalhando mais com o diretor executivo, com a diretoria, assim, também com um pouco de treinador, mas é uma área um pouco diferente da minha. Então, no caso, o analista de mercado ele trabalha mais na parte administrativa, quer dizer, com o gerente de futebol, ele está mais próximo ali. E o analista de desempenho ele está mais próximo da comissão técnica, é isso? Se estiver mais próximo, é realmente só com o treinador, para ver o que o treinador quer em relação a características de jogador, mas é uma área, uma vertente um pouco diferente da minha, né? Essa é a diferença dos dois, né? De mercado e de desempenho. Aqui, aqui em Pernambuco, como é que tá essa profissão, cara? Quantos, assim, a maioria dos clubes tem, quem não tem? Como é que tá o mercado em Pernambuco? No Campeonato Pernambucano, se eu não me engano, só quem não tem análise de desempenho analista, né, é o Petrolina e o Decisão. De resto, todo mundo tem, até porque todos os clubes vêm se modernizando, né? A gente vê clubes com 2, 3, um departamento mesmo de análise de desempenho, porque abrange muitas coisas e realmente um ou dois às vezes não conseguem suprir tudo que a análise de desempenho precisa. Então a gente vê, por exemplo, Náutico hoje não é nem departamento de análise de desempenho, é um centro de inteligência, ou seja, são muitas pessoas pensando justamente em cada detalhe, cada coisa que vem ajudar, sabe? Aí a gente vem vendo muito chegando aqui em Pernambuco. Muito bem. Aí, vamos lá. Ricardo Souza, treinador daqui do time daqui da minha pelada aqui. Aí eu vou chegar aqui, aí eu, pô, cara, vou chamar uns caras aqui para jogar comigo. Sim. Aí tu conhece minha característica. Qual é que tu indica assim? Pô, Ricardo, pelo pouco que eu conheço você, mas tu gosta desse tipo de jogador, é assim que funciona? Isso. Então a gente vai falando muito assim, por exemplo, professor, já que o senhor gosta de uma equipe muito assim, a gente tem um adversário que marca muito baixo, então a gente vai ter uma proposição maior, a gente tem mais chance de tocar a bola, por exemplo, a gente é um time de posse de bola, a gente vai ter mais chance de realizar infiltrações, ultrapassagens, e gerar mais força desse modelo. Aí a gente vai sempre seguindo características e o jeito de ser do treinador, para conseguir adequar o trabalho que o professor queira. Certo. Aí, no caso, se eu quiser contratar um jogador desse estilo, eu vou a você. É isso? Contratar, assim, não. Assim, a gente vai ver, por exemplo, a nossa área realmente é mais o campo, né? Nosso adversário, o time da gente. Essa área de, por exemplo, um jogador que você queira contratar, aí você já entra um pouco mais na análise de mercado. Mas, assim, por exemplo, eu já tenho uma base muito forte, conheço alguns jogadores. Eu vou lhe indicar, com certeza. Por exemplo, eu conheço tal jogador e ele cumpre muito o que você quer. Eu posso lhe indicar, mas precisamente qualquer jogador assim que combine com você é realmente mais análise de mercado. Certo. E aí no Central tem esse análise de mercado? Análise de mercado ainda é um pouco mais fechada. A gente está falando de algo de clubes mais elevados. A brasileira não. Certo.
E aí, no caso, então, é você que contrata, né, cara? O Celso Teixeira chega agora e faz, ô Renan, tô precisando assim, assim, assim. Tem, é, Então é você que contrata aí, né? com certeza, claro, sempre procurar, a gente fica aqui de madrugada, batendo cabeça, mas sempre se juntando ao que o professor queira, independente se for Celso, se for Jax, independente de quem for, é sempre tentando ajudar para que todo mundo saia com o melhor resultado possível. Até porque é o clube que ganha, né, cara? Quem É, ganha é o todo clube, né? mundo ganha junto, todo mundo ganha junto, independente do treinador. A gente não tem isso não na análise de desempenho, não. Não, mas o que Sempre eu falei, mas o que eu falei foi, se ele quiser agora contratar, ele lhe procura. Ele vai chegar, ó, como é que tu procurar, teu banco de dados aí? Teu banco de dados. mas como ele chegou agora, por exemplo, ele já pode perguntar assim, e tal jogador, como é que é a característica dele? Aí já passa, já é uma situação que realmente abrange minha área. Eu digo assim, professor, esse jogador é assim, assim, assim. Aí eu já vou realmente entrando nessa área que é a minha área mesmo, de jogador, de entender tudo isso. Porque a gente acha às vezes que desempenho é só, o time jogou bem, o time jogou mal. Que é uma área que quase ninguém fala hoje em dia. A gente às vezes acha, na lista de desempenho, tem gente que me fala assim, o time jogou bem. É, eu vou dizer, o time jogou bem, mas não é só isso que a gente tá focado, né? Você falando numa coisa aí agora. Na análise de desempenho trabalha muito posse de bola, Não, essas situações, né? Dados, é esses dados não. qualitativo, quantitativo. Mas assim, se o treinador, por exemplo, é um treinador bloco baixo, precisa disso, de estar toda hora atacando, vamos procurar fazer um gol. E se fechar mais um pouco, a gente vai junto, independente. A gente vai tentar destrinchar esse modelo e passar para os jogadores da melhor maneira possível. Tu falou aí de banco de dados. O teu tá muito cheio aí, tá repleto aí. Sim, eu tenho assim alguns aplicativos, né? Infelizmente, não tenho todos o que seria, mas tem um que é chamado iScout. Aí realmente, se você pesquisar tal jogador, você tem um material dele, tal treinador, pronto, você vai ter lá como o treinador joga. Aí é um aplicativo que a gente tá falando assim de elite, né? De time já bem que investe muito em todas as áreas. Então não tem o meu nome aí por aí ainda não. Esse aplicativo aí não tem o meu não. Pode ter, tem uma base muito forte de jogadores, de treinadores. Com certeza pode ter, Depois, qualquer depois, um. depois você dá uma pesquisada aí e vê aí, tá? Eu chego, com certeza. Mas, cara, é, como você falou aí, então, basicamente, o analista de desempenho, ele tem que pensar com a cabeça do treinador, não é isso? Sim, sim, sempre visando a maneira que o professor quer trabalhar com os jogadores, referente a tudo. Sempre é quase um auxiliar técnico também. No dia a dia a gente trabalha um pouco como auxiliar também. Às vezes quando o treinador dá muita abertura, a gente toma algumas decisões juntos, a gente sempre fica discutindo, né? Por exemplo, que pode ser melhor para a equipe contra tal adversário, contra tal situação, e assim, sempre procurando o melhor da equipe, sempre. Sempre nessa maneira. Você falou aí que às vezes tem barreiras, né? Treinadores criam barreiras, não se sentem muito à vontade, né? É, Com essa situação. Você já passou por quantos treinadores aí no deixa Central? eu ver. Dois em 2023, dois na base. Rapaz, acho que foi assim uns 10 por aí, uns 10. Claro que você não vai citar nomes, lógico, até questão ética. Certeza. Mas desses 10 aí, teve alguém que estava realmente ali, se rendia, ou todos foram realmente bem, é política do clube ter essa ação, ou cada um tinha Sim, quem não. cada um tem o seu próprio jeito. Assim, graças a Deus eu tive sorte de todos os treinadores que eu trabalhei, a grande parte ser bem, ter uma abertura muito Político, boa. né? Assim, teve um caso assim de um treinador que já não queria tanto, procurava só uma informação ou outra, não queria saber tanto, mas a grande maioria, graças a Deus, gosta muito desse trabalho, está sempre olhando para análise. É assim, eu como treinador, né? Eu vejo assim, você tira até um pouco o seu peso também, né, cara? E Sim, você começa a olhar outros setores, outras situações, sim, quando você é, vê que tem mais uma pessoa para somar com você, né? é, Que eu acho que isso é soma. Assim, eu como treinador, eu era tudo, eu era analista, eu era.
tudo ali, que a gente sabe como era o Ibis antigamente. E hoje mudou muito. O Ibis hoje, graças a Deus, mudou muito, tá? Não sei se tem essa função, mas vou até conversar com o presidente depois para saber se tem essa função por lá. Mas, assim, existem às vezes essas barreiras que tem dentro do futebol mesmo. Sim. E assim, às vezes até por você ser um menino novo, Sim. às vezes tem essa. Pô, esse garoto tá fazendo o que aí? Isso aqui. Ainda acontece, mas você já é um vencedor. Você já é um vencedor. Muito obrigado. Agradeço demais. Aí... Mas fala mais aí, cara. E como começar, cara? Como começar essa função de analista? O começo, às vezes, é bem difícil mesmo, porque a função de análise requer muito investimento, assim. Você precisa de uma câmera para poder filmar um jogo, um tripé, sempre botei aplicativos, e a maioria dos aplicativos são pagos, e aí já tá falando de valor em dólar, em euro. Assim, mas eu comecei assim, caderno e vamos embora estudar. YouTube. YouTube é o melhor lugar para qualquer coisa que você quer estudar, velho. Assim, depois você, claro, pode ir comprando curso. Hoje tem a própria licença da CBF, né? Agora de análise. Mas eu comecei vendo muito canal para eu poder ir entendendo como é que realmente é requerida essa função, né? YouTube é perfeito para quem quer começar. YouTube, um caderninho, uma canetinha, pronto. Você vai passando para o treinador que com certeza ninguém vai estar lhe julgando, vai estar sempre lhe apoiando com a sua condição, né? Óbvio, mas é sempre bom começar. Isso é o importante. Como você falou aí, realmente até para diferenciar essa questão, né? De analista de desempenho e analista de Sim, mercado, né, cara? sim. Até porque realmente, assim, para quem não conhece, pode unir os dizer que os dois são a mesma Sim, coisa, né? não, tem gente que não sabe nem o que realmente é analista de desempenho. Como aí trabalha muito em bastidor, você não vai ver um analista de desempenho no banco. Você vai ver, eu sempre fico ali na cabine, gravando o joguinho, alguma situação que precisar eu passo no rádio, mas nunca você vai ver dentro do campo. Assim, é muito difícil, dia de jogo, né? Agora no dia a dia realmente a gente já está mais linkado com o treinador. Você falou aí a questão essa agora. Eu vejo muito, eu tô falando assim de Brasileirão, Série A, Sim, muito além da comissão técnica, hoje eles ficam com o monitor ali, né? sim, O jogo tá acontecendo. Aqueles que ficam ali são os analistas de desempenho? o analista de desempenho de um grande clube, assim, ele sempre vai estar com o computador na mão, mostrando para o treinador. Como tu disse, às vezes o próprio treino tem painéis que o treinador, às vezes, por exemplo, o Abel Ferreira, lá no Palmeiras, no CT, tem painéis que ele, por exemplo, para o treino agora, porque houve um erro e o analista já fez toda a análise assim, rápido, e já mostra para o jogador já para entender que na Em tempo próxima. real. Em tempo real. E tempo já tá falando de realmente a elite, né? Assim, do futebol. A gente tá falando de realmente investimento forte em análise. Assim, durante o jogo também os grandes clubes, a gente vê analistas que, por exemplo, o auxiliar tá aqui com um tablet e o analista tá ali, o vídeo tá rolando em tempo real pro auxiliar técnico. A gente também tá falando de um nível muito, muito alto, mas realmente é nessa área de Brasileirão, Série A, Série B, a gente tem isso muito presente no futebol brasileiro. Aí no teu caso aí do Central aí, vocês trabalham na comunicação no rádio. Isso. O Kleber, Diretamente com o auxiliar. isso, eu ficava mais filmando o jogo e o Kleber é quem ficava, por exemplo, tirando o scout da partida, do primeiro tempo, finalizações, escanteios para passar para o treinador. E ele ficava com o rádio aqui justamente, caso, como eu falei, uma informação dessa micro precisasse ser passada urgentemente, aí já passava, Catende, tal. Aí tava sempre nessa situação, de sempre estar ligado no jogo. O Max falou aí, grande Roberto, é amigo dele, é o analista de Abel Ferreira. Eita, aí é moral demais, aí Max, já vou aqui lhe cobrar já, viu? Faça uma ponte aí do seu amigo aí com o Renan, viu? Se é seu parceiro aí, já faça uma ponte com o Renan, viu? Já tô lhe cobrando, viu, Max? Aí, Comigo eu cobro logo. Eu peço logo, comigo não tem esse negócio não, eu peço logo.
Você mostra trabalhar muito para, se Deus quiser, um dia chegar nesse alto nível do futebol, se Deus quiser, trabalhar demais. Max mesmo que tá aí, ele também faz essa função de analista, e eu tava no Potiguar, e teve um jogo que a gente ia fazer, eu não tinha nada do outro time, e ele foi quem me ajudou aí na É, análise, eu mandei para ele, ele mandou para mim de volta. agora Não me lembro mesmo, qual foi o jogo. Ele ele me ajudou muito nisso aí também. pré-temporada é muito escassa, assim, por exemplo, quando a gente foi enfrentar o Jaguar de Pedro Manta, Que o ele, Kleber. pra você que você não sabe, ele é auxiliar técnico de Pedro Manta, tá? O Ah, Max. sim, é o Alan, né? É o Alan Max, ele mesmo. Sim, Meu sei. amigo, viu? Meu parceiro aí, viu? Já ouvi falar, assim, não conheço pessoalmente, mas já ouvi falar. Aí realmente é muito escasso, às vezes, de conseguir informação em pré-temporada, né, velho? Porque todos os clubes estão segurando vídeos, aí você tem que ter contatos para ver se consegue uma situação ou outra, mas geralmente estreia a pior parte que você pode ter para tentar informação de outra equipe. É. Inclusive, vocês aí até ganharam agora pro Náutico, né, cara? Graças a Deus, velho, graças a Deus. Deu uma. Estávamos precisando. O Catende até falou isso na preleção que foi uma vitória pra gente, velho, porque a gente trabalhou muito e o resultado não estava vindo. É, perdemos ponto, né, contra o Jaguar em casa, uma partida que teve 18 finalizações. Pessoal, calma. Foi só uma baixa aí, eu acho que ele vai estar retornando aí. Então, Max, tá me ouvindo aí, Max? Max, já vou falar com você aí, tá? Eu conversei com enquanto o Renan se estabelece. Conversei com o Pedro Maicon, tá? Para ver se vocês puderem liberar o Pedro Maicon aí para ele vir aqui na minha live semana que vem. Aí eu já conversei com ele também. Não sei como tá vocês aí, mas eu já vou falar com você aqui, que eu já falei com ele também. Tá, Max? Vamos ver aqui só o Renan se ele vai retornar, tá, gente? Olha assim, veja a importância dessa profissão, né? A gente já fazia isso, eu fazia isso também, mas como falei agora, realmente tem um cargo, né, de analista. E a diferença de analista de desempenho no mercado é isso aí, né? O mercado trabalha muito mais com contratação realmente real dos jogadores. Enquanto o analista ele vai avaliar o atleta no seu dia a dia dentro do campo, né? Seu desenvolvimento dentro do campo. É mais ou menos isso aí. O Renan ele tá voltando, tá? Tá voltando ele. Então, foi isso que ele nos explicou aí, tá? Cadê o Renan? Renan? Retornou? Agora vai, Boa. agora vai. Vamos embora. Aproveitei aqui, já estava falando com o Max aqui para ele liberar o Pedro Maicon para eu fazer Sim, uma entrevista sim, com o Pedro Maicon também. sim. Aproveitei aqui, Já já estava pedindo a liberação a ele. dando contato, né? Não é assim, é desse. Aproveito, me deu umas brechinhas, eu estou aproveitando. Mas, sim, aí você falou, né? Aí você captava as imagens, o outro ia lá fazendo o scout e passava a Catende, né? O auxiliar, né? O grande Catende. Grande Catende. Vi jogar, ia ali para arquibancada ver ele Ali, jogar, viu? ali é um Manda, ser humano incrível, manda um incrível. abraço para ele e diga a ele que logo vou fazer uma. Se ele Olá, permitir aí, fale contigo, Kaique, para eu chamar ele aqui para a gente falar um pouco aí. na hora, fala, a gente resolve essa situação, chefe. Isso não é problema. Se quiser passar até o meu número do WhatsApp para ele, você pode passar, tá? Faço, sem problema nenhum. Aí, cara, mas vamos lá. Aí você chegou lá, você falou aí que o Catende agradeceu todo o processo, todo mundo junto. Mas vamos lá, vocês viram o jogo do Náutico. O Náutico tinha jogado antes contra quem? Não, Contra o Jaguar, não foi? Que Jaguar. tinha, Não, que tinha ganho de 3-2. Não foi isso? Jaguar e Petrolina. Petrolina empatou 1-1 lá nos aflitos e ganhou do Jaguar 3-1 também. Aí você tinha esses dois materiais, desses dois jogos, não é Sim, isso? porque aí já é um grupo de analistas.
ajudando, porque, assim, para ter imagem, consegue, né? Pegar no YouTube e pesquisar Central Jaguar, pronto, todo mundo vai. Mas você não consegue fazer uma análise de um jogo em câmera fechada, que é um jogo de uma transmissão, porque a transmissão sempre vai estar focando na bola e no jogador. A câmera de um analista é uma câmera aberta, você vai estar conseguindo ver do zagueiro aqui até o atacante, o que está acontecendo, para que você realmente consiga fazer uma análise boa. Aí a gente tem um grupo, né, de analistas, cada um vai mandando os jogos para que realmente possa ajudar a todos, né, que cada um possa fazer uma análise melhor. Aí, vamos lá. Aí vocês prepararam o material, vocês viram aí, prepararam o material. Aí vai o Náutico, viaja para Caruaru, viaja com um time reserva. E aí, Pô, cara? a gente, assim, a gente já esperava um pouquinho algumas mudanças, né, na escalação, porque o próprio Marquinhos Santos falou em uma entrevista que ia mudar um pouquinho, né, o jeito, a estratégia de jogo dele, e quando muda a estratégia de jogo, ele também está visando realmente em mudar um jogador ou outro. A gente esperava o Patrick Alan, né, o meia, o 10 deles, que é um jogador excepcional, aí acabou que ele começou no banco. Aí, assim, muda um pouco a estratégia, mas o jeito de jogar da equipe não muda tanto, né? O que o O treinador da sempre... característica do jogador só, né? Isso, muda No caso, a característica do ele jogou, ele modelo jogou com de jogo. Giovani, não foi? Ele jogou com Giovani. Foi, Giovanni. Já é diferente. Já Já, Giovani já é um cara de mais movimentação, já mais arisco, o Patrick Alan já é um meia muito, muito técnico, assim, mais assim, a gente inteligente, olha a já. partida dele assim, é brincadeira, velho. Ele tem uma bola parada, um escanteio do Náutico, sempre que ele pega para fazer a batida, seja ela aberta ou ele fechada, é com ele, e ele tem um pé que ele consegue pesar a bola e ir onde ele quer. E assim, muito E aí a escalação só saiu uma hora antes, né? A escalação só saiu uma hora antes. para a Não escala. é isso? Eles trocam isso antes do jogo. Aí é você, o supervisor, quem é que vai buscar essa. Quem busca geralmente é o gerente, o diretor executivo, né, que a gente não tem mais, que é Fabiano, né? Ele geralmente cuidava dessa parte assim. Às vezes pode ser o gerente de futebol, que é Erivelton também pegar. Às vezes até o próprio assessor da gente, o Carlos, troca a escala, né, com a outra equipe, mas de alguma forma ou outra essa escala vai ser trocada, porque geralmente até é bom para os dois lados, né? É. Aí vamos lá. Aí você chegou, aí te deram a escala. Aí Sim, chega lá, né? Aí quando tu pegou a escala, tu fez. Opa, Catende, ó, mudou aqui, o Alan não vai jogar, quem vai jogar é o Giovani. E aí, cara, começa a conversa ali, sim, cara. essa conversa tem que ser rápida, filtrada, para que também não possa nem estressar muito, porque a pressão já realmente já é feita, né? Geralmente quando recebe essa escalação, a pressão já é acabada, assim. Mas é como eu disse, assim, pode mudar a característica do jogador, mas assim, o modelo do jogador, Marquinhos Santos é o 4-3-1-2 mesmo da equipe dele. O Samuel, que é o nigeriano aqui, caindo mais um pouco pro lado, o centroavante mais móvel, o Mezenga ali um pouco mais fixo, assim, era o que a gente já até esperava. Assim, realmente a saída do Patrick Alan foi até boa pra gente, porque é um jogador muito técnico e que toda hora tá aqui, ó. Não sei se vai dar pra ver aqui. 4-3-1-2 deles, 4-4-2 losango. O Patrick Alan é esse cara que fica aqui, ó, incomodando, sempre do lado e sempre procurando uma brecha para poder entrar na última linha. Um amador muito, muito bom, criativo, como você disse, a inteligência, né? E um cara técnico, tanto que a gente até ainda sofreu um pouco dele no final do jogo. No final do jogo, foi isso mesmo. Isso mesmo, ele entrou quando eu vi, eita, ele vai. Eu pensei que ele ia voltar com ele já no Eu intervalo, né? Ele voltou com ele no intervalo. também, mas ele ainda acabou dando uma segurada, acabou entrando em um lance que realmente o cara pegar, puxou para a esquerda dele, tem uma batida muito boa, ainda teve um desvio que acabou dificultando ainda mais o nosso goleiro defender, mas graças a Deus ainda conseguimos sair com a vitória. É, vocês, assim. Aí esse material, pronto, aí vocês pegaram esse material agora, vocês ganham. Qual é o próximo jogo do Central? Esporte aqui no Lacerdão. Aí no Lacerdão. O Sport joga amanhã pela Copa do Nordeste. Aí você já está preparando material para o Celso, não é isso?
Isso. Aí já tá começando a colher informações e tudo mais, já para poder destrinchar para o treinador para ver como ele vai trabalhar diante disso, né? Ele já chegou? O Celso já chegou? Já, hoje, assim, hoje teve um trabalho mais regenerativo, mas amanhã o trabalho já é com ele, um trabalho mais tático. Vocês já tiveram contato já? Já começou a conversar, né? Ele já teve, inclusive, no jogo do Náutico, ele já estava aqui. Ele teve, claro, poucas conversas, né? Não teve muita conversa, mas a gente já está começando a falar um pouco mais sobre. Ou ele fala mais sobre ele, né? E ele vai começar a falar a partir de amanhã como é que ele quer a equipe taticamente feita, né? Para o jogo contra o esporte. E é uma incógnita, né? Que a gente não sabe se o esporte vai vir com a base, né? Porque estão no Pernambucano utilizando muita base e não sabe se ele também pode vir até com a equipe reserva, né, do profissional. Assim, a gente vai esperar também para a escala, né, para a gente conseguir ver realmente o que vai nos esperar no domingo. Era isso que eu ia falar, cara, porque o Sport joga amanhã, E, né, pela Copa do Nordeste, isso. e pelo que eu vi na imprensa hoje, ainda iria utilizar o Sub-20 no jogo contra vocês. É, Aí, aí encarou, foi o que eu vi na imprensa, né? sim, a Não gente, tem nada confirmado. e também já tem uma mudança, né, que é o César Lucena trabalhando, né? No caso, se fosse realmente profissional mesmo, os titulares já seria o próprio Pepa, né? Como é o sub-20, quem vai estar trabalhando ainda é o César Lucena, caso realmente ainda com a molecada jogar contra a gente. Aí para você ver aí, tá, pessoal? Olha o que o cara tem que fazer. O cara tem que montar um time, passar, não montar o time, mas ele passar para o treinador uma forma de jogar que é com a equipe sub-20 e tem que preparar outra forma, outra análise para o treinador com a equipe principal. Sim, Veja, gente, tem que trabalhar uns 4 turnos aí, hein, cara. 3 é pouco. 3 turnos por dia trabalhando muito. E agora que o Kleber saiu, né? Agora já tô sozinho, aí que o trabalho é cobrado. Você tá só aí agora? Agora sim, o Kleber acabou recebendo uma situação melhor financeiramente e para a carreira dele era melhor. Ele sair e acabou que agora tô lidando com essa parte sozinho agora. Sim, é um pouquinho mais pesado, mas estamos prontos aí para o desafio. Depende do que Mas, vem pelo mas mar. nossa vida é feita de. Mas nossa vida é feita de desafios, Sim, cara. A gente tem que encarar isso aí. Não tem como fazer. Tem que sim, encarar, tá? Eu é. também fazia isso também. Era sozinho, até depois surgiu um auxiliar, surgiu outro, comissão foi subindo, e a gente terminou montando a comissão. E de repente a gente estava só. É, Mas faz parte. é, Serve de aprendizado. é, Serve de é, aprendizado. sim, com certeza. A gente pegou o Jacques, né, aqui, um treinador assim que realmente foi um dos melhores trabalhos, um dos melhores treinadores que eu já trabalhei assim na minha vida, foi o Rafael. Felizmente o resultado não veio, ele saiu, né, já tá para sair. Vamos embora trabalhar e ajudar o Celso, quem for para conseguir o máximo, desempenhar o máximo dentro de campo. O Central esse ano tem calendário, né? Nós temos Série D. Assim, a gente primeiro pensa no Pernambucano, né? Porque tá. É uma loucura, né? Você tem um Pernambucano com 3 rebaixamentos. Assim, na minha visão. E o que ninguém fala é porque os 4 da capital, eles não vão cair. O esporte com esse sub-20 pode estar lá embaixo, mas não acontece de um time desse cair. Aí pronto, aí você tem 6 times, 3 caem e 3 ficam, ou seja, 50% do campeonato vai cair, né? Então, essa luta é intensa. A gente tem o Maguari que disparou na liderança, né? Conseguiu 3 resultados sólidos e que também já é mais uma dificuldade, né? Para esse campeonato. Vocês enfrentaram eles, não foi? Frente Vocês ao penúltimo jogo, né? Foi lá em Bonito. Perdemos foi por. bonito, né? Perderam o jogo lá de 1-0. Perderam o jogo de 1-0, não foi? Perdemos o jogo por 1-0. Foi uma partida bem sofrida por tudo que aconteceu, né? Foi, eu não assisti o jogo completo, tá? Mas eu vi alguns lances, até porque o treinador lá é meu amigo também, Sim, Suede. É meu sim. amigo, é daqui de Rio Doce. Eu até enfrentei ele no Sub-20, quando ele estava no esporte e eu no Sub-20 do Central. É, cara, ó,
Show de bola, tá? Sim, sim. Merece, merece, tá ali, merece, tá ali. É, então, aí vocês faltam quantos jogos? A gente tem mais 6 jogos. Já tivemos 3, agora temos mais 6 Hum. para finalizar essa primeira fase, né? Quando eu trabalhava assim. Quando eu ia ver, não sei se vocês trabalham assim também aí. Mas eu pegava, nós temos, são 9 jogos, né, na primeira Isso, fase, né? 9 jogos, 9 jogos. 9 jogos, 27 pontos. Não é 27 isso? pontos. Isso. 27 pontos eu dividia para todo, ó, 27 dividido para 9. Vamos ver quantos pontos pra gente estar fora, a gente precisa de quantos? Sim, Então dividir para 6. A gente tem que estar entre os 6. sim, sim. Vocês fizeram esses cálculos aí também, né? Assim, a gente não trabalha muito com esse cálculo, porque a gente tem que sempre pensar em cada jogo, e às vezes se a gente for calculando, por exemplo, o jogo contra o Jaguar, a gente perdeu 2 pontos, uma partida boa que nós fizemos, aí realmente já começava a coçar a cabeça. Aí, assim, realmente, questão de ponto, a gente pode pensar, mas, assim, é primeiramente pensar em vencer todo jogo, porque quem viu pensava que a gente nunca ganharia do Náutico, né? Pelos 2 últimos resultados, diria que o Central perderia para o Náutico, que seria mais uma derrota, né? Terminou você recuperando aquele ponto, não recuperou, mas pelo menos aliviou o ponto perdido para o Maguari, né? Realmente, entre aspas, se a gente fosse pensar nessa lógica, aí conseguiu, entre aspas, recuperar, né, um pouco do prejuízo que a gente teve. E vocês vão ter. Quais são os 3 próximos jogos? Vocês pegaram Próximo o jogo, Náutico, Esporte e depois. a gente pega Afogados no Vianão, na quarta-feira, por enquanto, até 8 horas. E no sábado a gente enfrenta o Petrolina lá, no, Lá. lá em Petrolina. Difícil. A gente tá falando de equipes que a gente também tá, entre aspas, lutando, né? A gente tá falando daqueles 6 aqui que estão Isso, isso. brilhantemente, né? A gente já tá falando de 2 adversários diretos dentro É, da aí, tabela. vocês estão vão pegar 2 agora, que é do B4, do B4 ali, né? Sim, Que é do G4 ali. isso. Pegaram o Náutico, ganharam, vão pegar o Esporte agora. Retrô e Santa Cruz são os últimos Sim, jogos? sim. A gente enfrenta, se eu não me engano, depois é o Santa Cruz, Decisão, Retrô. Santa Cruz é aqui na Arruda? É no Arruda. Santa Cruz é no Arruda. Vou ver se eu vou para esse jogo, hein? Vou me organizar aí para ver se dá para Porra, mim ir lá. vai ser outra partida também pegada, mas a gente tem que pensar primeiro no jogo do sábado, né? Porque às vezes a gente imagina um negócio lá na frente, mas o futebol é do hoje. Ah, futebol é hoje. Então, Futebol é hoje. Não tem como correr. Não tem como correr. Mas, cara, aí você já tá trabalhando já em cima do esporte aí, no caso. sim, sim, sim. Já tô começando a filtrar informações, né? Pegar as informações cruciais, né, da nossa última partida, finalizações, posse de bola, passes, escanteios, né? Para destrinchar e a gente já vai começar a pensar no jogo do esporte. Aí tu vai chegar amanhã com a tua pranchetinha lá e dizer, ó, Celso, o esporte, nos 2 últimos jogos os caras vieram assim, Sim, tem uns cara, tem um cara muito bom do esporte, cara. Eu acho que ele tem 16 anos, velho. O moleque é é muito bom. esporte tem personalidade, né? E É um time. tem o zagueiro do esporte, ele é muito sólido, o zagueiro do Sim, esporte. sim, sim. Aí, Então você já vai com as informações pro Celso amanhã. já para o Celso, a gente já vai passar tudo que for preciso já para ele começar a pensar no jogo e já conseguir entrar tendo uma base, né, do que pode ser. Ele, ele tem um norte para ele partir, né? Para ele dizer, eu vou assim. Aí você chega, aí análise de desempenho, aí você tem aquela, vamos lá, praticamente é você prever o que vem de lá, né? O que vem de lá. Você vai dar para mim, Ricardo, ó, o que vai vir de lá é Sim, isso. sim, a gente tenta pegar, filtrar o máximo, pegar o que for realmente muito filtrado para a gente, melhor do que passar uma informação filtrada que não seja tão grande, do que passar um monte de informação que realmente não foi filtrada, tá ligado? A gente prefere realmente pegar aquilo que é uma certeza que a gente vai ter e já passar filtrado os padrões da equipe adversária.
Aí tu vai chegar para mim e vai dizer, "Ô, Ricardo, aquele atacante ali, ele é muito rápido, a gente tem que fazer uma boa dobra em cima dele ali, aí vai de mim, né? Depois, ele Sim, me passou que tem um atacante rápido, que isso, que sim, ele no 1 para 1 é muito bom. Mas, ó, vamos ter um pouco de atenção nesse setor aqui, sim, fazer uma sim, dobra aqui de marcação, um volante vai cair por aqui, alguma sim. coisa desse tipo. Aí quem já vai decidindo geralmente é mais o treinador. Após ele Aí já, falar. já é comigo. Você me passou a informação, aí vai de mim ou não aceitar essa É, informação. É isso? isso. Aí você quem define qual será a estratégia utilizada, como a gente vai fazer, aí realmente é com o próprio treinador. A gente no início da conversa, a gente falou a questão do treinador de abertura, né? Sim, Eu disse que, graças a Deus, com os treinadores que você trabalhou, eles deram boas aberturas. sim, sim, sim. E a diferença de trabalho que você viveu com muitos aí, você vê a diferença de trabalho, né? Sim, Alguns mais ofensivos, que gostam de sim, fazer uma marcação com bloco, outros com bloco mais baixo, uns ativos, outros proativos, enfim. sim, Você falou de dois nomes aí de treinador que vocês fizeram. Pô, os caras são um dos melhores treinadores que eu já trabalhei, sim, que ele, a gente não vai citar nomes, tá? sim. Que gostavam de. Você se adequou muito a esse estilo de jogo deles, né, cara? Sim, sim. A gente também tem um pouco de um modelo que a gente pensa, né? Mas realmente é. Quando a gente tem um treinador que a gente vê e trabalha um modelo que a gente pensa em futebol, realmente é muito mais gostoso, assim, de fazer as coisas. Claro que eu não vou deixar de fazer de jeito nenhum treinador que eu não vejo um pouco, ou seja, eu não sou tão adequado ao modelo. Muito pelo contrário, vou fazer mais e mais, independente do modelo. Mas é muito bom você trabalhar com alguém que você pensa semelhante ou bem parecido. É muito gratificante, né? Isso, Assim, até porque, como eu falei, você é um menino novo, sim, né? Você veio de uma escola bem mais avançada, bem mais para frente. É uma coisa que eu sim. falo muito assim. Aí se for entrar a respeito de seleção brasileira, cara, às É, vezes eu me decepciono muito, mas é um nível, é outro nível, são é, outras cabeças, né? é, Mas, Renan, e em casa, hein, cara? sim. Como é que é em casa, pô, velho? Você acabou os estudos? Foi nada, ainda tô indo pro terceiro período agora de educação física e o estudo ainda não tá nem perto de acabar. Nem perto. Mas você pretende ficar na área, né? Seguir na área no futebol, como analista, agora está fazendo educação Sim, física, ou como preparador sim. físico, também treinador, Trabalho, por que não? agora já estou enquadrado no futebol, por mais que possa não ser na análise, né, até o final da minha carreira, mas é no futebol, vai ser dentro do futebol, não tem para onde mais. Não tem pra onde, né? E teu pai, cara? Sim. Vibrando todo dia. Todo jogo ele tá lá, torcendo pelo Central, independente, tá lá, faz um comentário ou outro, né, da partida e é muito bom ver as pessoas que a gente gosta nos apoiando, né, naquilo que a gente quer fazer. Realmente é muito gratificante, muito bom. Aí você chega na faculdade e o pessoal, como é que te trata lá? Assim, trata mais de normal, né? Eu sou um cara um pouco mais fechado, para quem não me conhece, né? Eu não sou tá falando nem expondo situações, mas com meus amigos é uma conversa muito boa, muito tranquila. Assim, a gente fala de futebol, eu falo a minha visão, eles falam a deles, obviamente, e a gente vai discutindo muito sobre como é que é, né? Sobre o que a gente pensa, o que a gente espera, e vai. Mas quando chega lá, faz, ó, isso aí é o analista de desempenho do Central. Não, alguns falam, mas eu não gosto de usar isso como uma maneira de me sentir melhor que ninguém. Eu só como eu disse, eu só tô tranquilo, quero fazer minha função, quero trabalhar e crescer dentro do futebol, mas em nenhuma maneira de querer me achar do que eu tô central ou alguma situação assim. Muito pelo contrário, parecendo. Mal tô falando mais na situação de pressão, né, cara? E você deve receber uma pressão também, né? Às vezes a gente recebe uma pressão, né? Até porque um clube grande, gigante, feito central, um clube de torcida, um clube centenário, sempre vai ter pressão, independente da área, se você é da análise, se é o treinador, se você é da diretoria, é uma pressão muito grande, assim, o futebol por resultados, realmente, é um resultadismo muito grande que a gente vive hoje no Brasil, infelizmente, e até no mundo começou a chegar a isso.
Você falou isso aí e aí esbarra na situação, cara. Eu, como treinador, quando eu vejo um treinador demitido, cara, com 2 rodadas, com. Ruim, a gente também sente da análise, né? Que a gente se sente também um pouco culpado, né? Quando perde, perde todo mundo junto. Então, a gente também está nesse bolo e nessa situação. É muito, muito ruim ver um treinador sendo demitido, independente de quem seja. Aí você falou aí que o treinador recebeu uma proposta, né, para sair, ele, infelizmente aí ele teve Não, assim, que sair, mas. muita gente, o último Jax, ele foi demitido, né? Aí agora, graças a Deus, né, conseguiu se realocar em outra situação. Quem saiu foi um analista. Ele Um analista. iria continuar, né, comigo, agora com o Celso, mas ele acabou recebendo também outra situação que para ele era vantajoso para a carreira dele financeiramente, e aí ele acabou preferindo por sair também. Aí a gente falando assim de treinador, essas coisas, como eu também sou Uhum. treinador, cara, que, lógico, você tá dentro do futebol e agora você tá sabendo como é a vestiária, né? Como é ali dentro. E não é nem. A turma aqui fora não sabe nem 10% do que acontece ali dentro. Não, tem coisa que ninguém nunca nem imagina que um dia vai saber que Né? aconteceu. O que Ninguém acontece na vestiária, fica na vestiária. do que for fica aí, nunca sai. Eu tava vendo até uma Né? entrevista com o Alex jogou no Palmeiras, né? Cruzeiro, Curitiba. Ele tava até falando, né? A gente tem duas maneiras de ver futebol, né? Uma coisa é você pegar seu refrigerante, sua cervejinha, ligar a TV, né? E começar a falar: ah, isso aqui é muito ruim, esse time é horrível. Outra coisa é você fazer futebol, né? Fazer futebol é totalmente diferente daquilo que a gente só vê numa televisão, um resultado, um jogo. É muito É mais. porque o torcedor só vê o produto, né? Sim, Ele só vê ali. sim, só vê Como o. você falou, ele vai chegar ali na arquibancada, vai comprar o ingresso dele, vai entrar, sentar e pronto, É, acabou. E muitos vão ali só para realmente desabafar. Às vezes tá mal em casa, chega ali e vai e desabafar ali na arquibancada. ali não sabe 1% do que acontece no dia a dia, no trabalho, se foi bom, se foi ruim, como é que foi a dificuldade ou não. E nunca vai saber, é feito você falou, é uma coisa que fica lá, ninguém nunca vai saber. Eu sempre brinco, converso muito e digo sempre, né? Eu faço, gente, vamos lá, a gente acordou de manhãzinha, fomos lá e compramos o pãozinho. Sim, A gente vai lá, comprou o pãozinho. A gente só pensou em comprar um sim, pão. E às vezes ainda reclama. sim, Mas e o é, cara que acordou de 3 horas da manhã, né? O é, padeiro chegou lá de 3 horas da manhã é, para deixar tudo prontinho. trabalhou o processo todinho e ainda recebe reclamação, é muito É, difícil. o futebol é assim também, gente. Para quem não conhece, quem não é do meio do futebol, o futebol é assim também já. A gente Verdade. trabalha a semana toda para o dia do jogo. Mas às vezes no dia do jogo não dá aquilo que a gente Sim, trabalhou durante a semana. o atleta tem um problema emocional, mental dentro do próprio jogo, né? Às vezes sente um pouco da pressão, não sai aquilo que a gente queria e o resultado fica sendo o maior número, né? Para falar o que foi a partida, independente do que É, aconteceu ou deixou de acontecer. o que me deixa triste às vezes são comentaristas que foram ex-atletas de Sim, futebol. O que eles falam às vezes quando eles estão comentando. Eu falo, cara, tu viveu ali dentro, velho. Como é que tu comenta isso? eu, eu evito, velho, eu evito ver jornalista falando que existe cada absurdo que é propagado na imprensa que, meu Deus do céu, é melhor nem ver. Melhor É, nem ver. também, às vezes eu evito muito, mas hoje eu estou em outro segmento, dando um novo rumo aí à minha vida, fazendo Sim, lives e procurando, falando sobre o esporte. Então, assim, levando um pouco da minha experiência também. E aí agora a gente começa a ver outras vertentes também, né? sim, sim, E quando eu começo a olhar e a gente vai aqui, como você falou, a gente tem uma ferramenta que a gente utiliza muito para pesquisa. sim. Então, quando a gente vê um comentário ou outro, às vezes eu desligo, cara. Eu faço, não, eu não aguento não. Pelo amor de Deus, cara. Você viveu ali dentro, você sabe como é. Quando você pega de alguém que não viveu ali dentro, não vivenciou isso, aí você faz, poxa, é uma visão dele e você respeita.
Mas, poxa, eu acho que quem a gente que trabalhou ali dentro, que sabe de como é ali. Mas, enfim, já dizia antigamente, né? Treinador, milhões de brasileiros são treinadores, né? Todo mundo é treinador. Não, todo mundo entende de futebol. Quando liga a TV, todo mundo entende. Aí é melhor nem confrontar, é melhor dizer, realmente, você entende de futebol, deixa pra lá, não vou discutir não, porque é melhor pra todo mundo. É. Mas, Renan, cara, poxa, papo bom, mas a gente tá chegando na hora. Eita, Sei que você vai aí terminar de trabalhar, né? e voltar. Voltar aí pro trabalho, pegar esses últimos jogos do esporte aí, E começar. a destrinchar aí pro Celso. Mande um abraço pro Celso aí, diga a ele que boa sorte aí no Central. Converse com o Betinho, com o Catende, Betinho não, com o Catende. Diga a ele aí que as portas estão abertas aqui, se ele quiser participar aqui do convite tá feito. Sim, não, Aí, pode deixar, sem problema fale nenhum. com ele aí. E assim, eu quero pegar muito vocês assim do interior para que as pessoas realmente conheçam o futebol do interior, né, cara? Existem dois futebols, né? Um futebol que é o que a gente vê lá, Palmeiras, Flamengo, Atlético Mineiro, e futebol que é a realidade de muitos, né? Que é o futebol que é feito no interior, sem ser também visando, às vezes, capital, o esporte. São outras maneiras, né, de futebol. O futebol é muito diferente entre um e outro. São duas realidades muito distintas. É, semana retrasada, eu acho que foi a primeira de 2025, eu trouxe o supervisor do CSE. Sim, eu vi. Ele foi meu supervisor e a gente tá falando em questão de cotas, cara. O que mandam para vocês aí, cara, não existe, velho. Não existe. É muito difícil, velho. Eu sei que não é da sua alçada essa parte aí, essa parte aí é mais da sua gerência mesmo. Quero até deixar também o convite aí do pessoal do Central que quiser participar da live. Você deu, ó, tem uma live aí que a gente vai falar bem sobre o futebol. E você pode ficar à vontade aí para gerente, o Claro, diretor, quem quiser vir conversar comigo aí, na a gente, hora. Problema nenhum. a gente vem conversar um pouquinho. Pode deixar. Descer. Viu, cara? Mas, cara, muito obrigado por você ter participado aqui. Eu que agradeço. Muito obrigado, Rico. Ter parado o seu trabalho aí, ter interrompido o seu Ah, trabalho oxe, não, de jeito nenhum. De forma nenhuma. para vir aqui. E amanhã, eu sei o quanto você vai trabalhar amanhã também nesse jogo do esporte amanhã, assistindo. Esses dias também vai ser complicado ser Afogado, depois já é Petrolina. Né? 2 jogos assim, velho, uma semana também é bem pesado, mas E ainda tem isso, né? Você já está recolhendo também materiais do Afogado, do Petrolina, já para adiantar o trabalho, né? em tudo isso. O analista não para, de jeito nenhum. O analista que para porque Por isso que eu falei. Por isso que eu falei, 3 turnos é pouco para vocês, cara. é um trabalho muito forte, muito pesado, mas é muito gratificante também quando dá certo. Mas tá bom, Renan. Renan, suas considerações aí, cara, para o Tiago, público aqui que conheceu a profissão de analista de desempenho. eu quero agradecer muito, Rick, pelo convite, primeiramente, né? Primeira vez que eu tô no live, né? Falando sobre futebol. E foi muito bom, agradeço muito. Foi muito bom ter tido essa troca de experiência, né? Essa troca de visões, de trabalho, de tudo. E foi muito bom falar um pouquinho sobre o que é a análise de desempenho, que hoje em dia você quase não ouve falar, mas é uma função que trabalha muito e faz muito para que o futebol esteja caminhando para o melhor desempenho possível, a melhor forma. Muito obrigado mesmo pelo convite. Muito bom, muito obrigado. Eu que te agradeço. Logo, logo a gente faz aí conversa de novo, mais para frente um pouquinho, tá? Deixar você respirar aí, acabar o estadual. Deixa E já vem a Série D também. Acabar o estadual, já vem a Série D, né? um emendando no outro, e aí que Série D é que a gente tá falando de confronto pegando fogo mesmo. Já tem. Eu sei que, lógico,
o foco é até o Pernambucano, até por questão de, pô, aí tu não tá ainda Sim. bem confortável, né? Vocês já estão confortáveis na tabela ainda. Mas já se falou alguma coisa de Série D com você? Você já adiantou, sabendo mais alguma coisa assim? Assim, Série D ainda não falamos, né? Porque realmente o foco agora é estadual, começo estadual é essa loucura de três rebaixados, é pensar até o final do estadual, classificação para ver se Deus quiser, a gente pega uma Série D pro próximo ano, deixa o clube classificado de novo. Aí quando acabar a gente começa a falar de Série D, mas por enquanto só passa na cabeça estadual, ainda nem chegamos lá. É. Até porque a Série D o Santa Cruz também está buscando, né? O Santa E Cruz não tá, é um concorrente altamente direto de vocês, né? tá brigando aí, tá conseguindo seus pontos também. Com certeza vai estar brigando aí por uma vaga também numa Série D. E é trabalho, é trabalho. Depois aí pensa na Série D. Agora é só pernambucano que passa na cabeça. Tá bom, meu amigo. Ó, muito obrigado, tá? Espero que a gente volte. As portas aqui estão abertas para vocês, e não só para você, como para o Central, para todo mundo, para o presidente, para o Celso, para a Sim, sua diretoria, para quem quiser, tá? As portas aqui estão abertas. com certeza. Então, muito obrigado, Rick. Agradeço demais pela oportunidade que você me deu. Muito obrigado mesmo. Eu te agradeço. Bom, pessoal, é isso aí. Hoje o nosso papo foi com Renan Souto Maior, analista de desempenho do Central Esporte Clube. Espero que vocês tenham gostado do bate-papo, tá? Sigam aí esse garoto é do bem. Como falei, tive o prazer de conhecê-lo no futebol. E fizemos uma amizade. E agora, ele trabalhando com futebol, é que a gente vai ficar mais próximo Sim. ainda, tá bom, gente? Pessoal, abraço a todos, fique com Deus. E lembrando, quinta-feira tem live? Tem live. Sabe com quem? Com Elton Borba, gerente de futebol, campeoníssimo. Já trabalhou até no Central. Hoje ele está no Guarani. Quinta-feira vamos o entrevistado é ele, nosso convidado é ele. Tá bom, gente? Fiquem com Deus e até quinta.